rapidamente para nós um cenário de como se trabalha internamente o MST. Boa noite, Pedro. Boa noite, deputado Zuco. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os demais companheiros que estão aqui, amigos que estão participando dessa live. Então, no dia 7 de setembro, há 6, 7 meses atrás, viralizou então aí a minha história, né? Um convertido do MST. Então, convertido, meus olhos se abriram, né? Encontrei a verdade realmente através do cristianismo, né? Que me libertou dessa maldição, dessa ideologia. E então eu pude contribuir na campanha do presidente Bolsonaro e pude também estar militando aí pós-eleição, né? Tudo que aconteceu, enfim. E o que chama a atenção das pessoas é o fato de eu ter vivido nas entranhas do movimento, né? Eu fui para um movimento MST aproximadamente com 12, 13 anos de idade, muito criança. E, obviamente, vim de uma família muito pobre e a gente encontrou, de alguma forma, refúgio nas promessas do movimento, né? Lembrando que o movimento, ele se aproveita da ingenuidade das pessoas que são pobres, que são simples, como a minha família. A minha mãe, que não estudou até a 8ª série, meu pai até a 3ª série, são pessoas despolitizadas e praticamente analfabetas. Pessoas pobres em estado de miséria na cidade, onde eles convidam, né, e prometem a terra como sendo eles o intermediário entre a proposta do governo ou as aberturas, as brechas, né, da Constituinte de 88 e aquilo que eles prometem para as pessoas. Quando você vai para o movimento, então existe um modus operandi ali muito forte para transformar aquela pessoa, aquela família vulnerável em militantes cegos e apaixonados pelo movimento e pelas suas ideologias. O que acontece é que quando você entra no movimento, você entra com a expectativa e com a esperança de se tornar uma pessoa, um pequeno agricultor, uma pessoa que vai trabalhar na terra, uma pessoa que vai ter, no mínimo, dignidade. O problema é que quando você adentra o movimento, começa-se um processo de lavagem cerebral muito intensa, onde cada membro da família é direcionado para uma ala do movimento, onde eles chamam de setores, né? Então, os pais vão para um setor da segurança, os filhos mais velhos vão para alguns setores, mas os jovens e adolescentes, principalmente, vão para o setor da cultura. E no setor da cultura, onde acontece todo o processo de doutrinação. Não é uma mera doutrinação como acontece nas escolas públicas, é uma lavagem cerebral profunda para transformar aqueles jovens que também estão naquela fase que querem fazer parte de algo muito maior que a própria vida, em verdadeiras instrumentos de terrorismo, como a gente vê isso acontecendo na prática e voltando a acontecer agora com muita intensidade, como o Pedro Lupion mesmo disse aí, em 2 meses, muito mais do que aconteceu em todo o governo Bolsonaro. Então, o que acontece? Os jovens e as pessoas que fazem parte do movimento, elas vivem a partir do discurso e da promessa, enquanto a militância usa a expectativa dessas pessoas para fazerem os seus objetivos escusos. E aí vem as invasões à terra, e aí vem a trancar BRs, depredar patrimônio público, e todo esse modus operandi que nós conhecemos muito bem, já ia há dezenas de anos, né, aterrorizando a população brasileira. O que acontece, e o que as pessoas não sabem, é que essas pessoas que estão lá estão sendo enganadas. Como o próprio presidente disse quando eu estive com ele, eu estava com uma bandeira, né? Com a bandeira do MST em uma sátira. Ao invés de MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, estava escrito vai trabalhar vagabundo. O próprio presidente Bolsonaro disse para mim, Pedro, você sabe que essas pessoas, a maioria, as que estão lá, não são pessoas vagabundas. São pessoas que foram com uma boa intenção, foram pessoas que foram com a expectativa de uma vida melhor, mas que foram cooptadas pelo movimento e agora servem aos propósitos não somente do voto útil, como também massa de manobra nas mãos desse governo corrupto que está agora mais forte nesse quesito do que nunca, né? Pelo seu retorno, né? E por tudo que aconteceu, que eu não vou entrar no mérito aqui, não quero nem derrubar a live de vocês, mas a gente não vai entrar no assunto. Mas o fato é que essas questões, como foi citado nos vídeos aqui, elas são muito comuns. E ainda digo mais, nesse caso das extorsões financeiras contra os fazendeiros, esse é um ponto, mas existem situações
no passado, onde os próprios fazendeiros corruptos também, pequenas parcelas houve também no movimento, que negociavam com o MST para que então o fazendeiro vendesse essa terra para o Estado, e aí eles criavam todo um modus operandi entre alguns proprietários de terra, o INCRA e os líderes do movimento MST. Obviamente, aqueles que querem trabalhar na terra de fato, que são os responsáveis pela manutenção da alimentação, né, e da vida no nosso país, que é o agro, né? Essas pessoas que realmente querem trabalhar, que movimentam, que na verdade alimentam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, o agro do Brasil, essas pessoas realmente estão sofrendo, porque como já foi citado aqui também, o ministro Barroso criou uma lei, ele era o relator dessa lei, então ele criou algo que na prática exclui e extingue a propriedade privada no Brasil, porque esse comitê de transição, né, da despropriação de terra, ela sequer existe ainda no papel. Então, na pandemia, ele adiou por 6 meses, né, o fato da reintegração de posse, e agora eles estão criando esses artifícios na própria lei, entrando dentro agora do sistema, dentro mesmo do cenário político, agora como deputados, agora como senadores, para defender essas pautas escusas. Mas o fato é que eu estive lá e eu posso atestar que o MST nada mais é do que um grupo terrorista com propósitos revolucionários.